Estamos de volta com o SIC News e vamos de mais informação. O desembargador Gilberto Barbosa, do Tribunal de Justiça de Rondônia, acatou o pedido da Defensoria Pública de Ariquemes e manteve a decisão da juíza Juliana Couto Mateus Maldonado de Martins e impede, através de decreto, a reabertura do comércio no município de Ariquemes. Abre comércio, fecha comércio. A novela entre Justiça e Prefeitura de Ariquemes sobre a abertura do comércio não essencial ainda é embrionária. No meio disso tudo, os empresários, como a dona Carmelita, que é uma das protagonistas deste capítulo. A loja de calçados e confecções amanheceu assim, vazia. Aí é o que acaba mais com a gente, né? Porque aí você vai para casa, você fecha. E aí, de repente, abre. Aí você fala, bom, agora vai estabilizar, né? Aí, de repente, vem outro decreto. Vai fechar. E mesmo para o cliente é ruim. Que nem hoje mesmo. Ontem saiu aquele bochicho aí que ia fechar de novo. Hoje, a rua, você pode ver que já está mais vazia. Isso aconteceu depois que a Defensoria Pública do Estado recorreu à decisão da Justiça que autoriza a abertura dos comércios não essenciais, após o decreto da Prefeitura do município. No documento, a Defensoria defende que a reabertura de parte dos estabelecimentos contraria todas as recomendações médicas e estudos científicos das autoridades de saúde em combate ao novo coronavírus. Mesmo após o decreto da Prefeitura que autoriza parte do comércio a reabrir em Ariquemes, a maioria das lojas amanheceram assim, com poucos clientes. A instabilidade dos decretos tem afastado o movimento no município. Complica o movimento e complica vocês também saber se dá férias para o funcionário ou não dá. Porque se fecha, você tem que dar férias, né? E, em último caso, demitir. Aí no outro dia abre. Pô, acabei de dar férias e vou precisar agora do colaborador para trabalhar. Aí no outro dia fecha de novo. Aí você não sabe, você fica numa sinuca de bico. O empresário do ramo de acessórios de pesca reclama da instabilidade neste momento de crise. Quando saiu o decreto que ia fechar, acho que até dia 22, eu ia dar aquela suspensão do contrato de trabalho por 30 dias. Aí no outro dia veio falando que ia liberar, que ia abrir o comércio. Aí eu segurei, não ia suspender o contrato. Aí agora estão falando de novo em fechar. Aí a gente fica meio que sem saber o que fazer. O Sérgio Mazieiro abriu a lanchonete há apenas um mês e já teve que enfrentar a falta de clientes no estabelecimento. Até agora, ele demitiu 3 funcionários. Para a gente está sendo um pouco difícil, né? Porque a gente tinha um movimento legal, bacana, né? E agora a gente tem que se virar só com a entrega, né? Só com as entregas. E é um pouco complicado. A demanda, né? Estava muito alta e a gente teve que, infelizmente, demitir 3 pessoas. Infelizmente, né? Com o comércio inconstante e o desemprego em alta em Ariquemes, o jeito mesmo é esperar que o poder público dê a solução na dose certa e que esses sejam os últimos capítulos em que o maior vilão é o Covid-19. Tem que se prevenir mesmo, a gente tem que ter o álcool gel na loja, você tem que estar com a sua máscara. O certo, o cliente também está com a sua máscara. Então, eu não sou tão leiga ao ponto de achar também que tudo tem que ser escancarado. Não, as pessoas têm que se proteger sim. Só que eu não acho que é o caso do comércio ter fechado ou fechar como fizeram, né? Obrigada, Janaína Mota, pelas informações. Everton Leone, e aí? Como ficar nessa situação? E aí é que são elas, né, minha amiga? A gente, quando ouve alguém defender a tese de que tem que fechar tudo, a gente que é leigo, sabe que o cara tem razão? Sabe, é isso mesmo, tem que fechar. Daqui a pouco vem alguém com uma tese que tem que abrir. Né? Aí a gente sabe que tem que ter razão mesmo, sabe esse sujeito tem razão. É difícil, é difícil. E tudo isso aconteceu agora porque isso aí judicializou essa questão do prefeito, a decisão dele de abrir o comércio nos últimos dias, né? E até baseado de que não havia nenhum caso de coronavírus apurado. Agora, hoje pela manhã, se confirmou 2 casos em Ariquemes. E aí acende o alerta também, né? É difícil. Agora, a situação dos empresários em Ariquemes, no Brasil inteiro, em Porto Velho, para citar um exemplo, né, próximo, é terrível, terrível. O desemprego está acontecendo, por enquanto ainda silenciosamente, mas em massa.
né? Quanto ao recurso, né, da Defensoria, né, atacou a decisão do magistrado de primeiro grau que manteve vigente o decreto que flexibilizou as normas de segurança sanitária e possibilitou a abertura do comércio. Em suma, o recurso pede, aí escreve o desembargador Gilberto Barbosa, revela-se desarrazoada a afirmação de que o fato de não ter em Ariquemes casos confirmados de Covid-19, agora abre parênteses, não tinha, porque a partir de hoje já tem. Essa decisão do juiz aqui é de ontem, não é? Então ele diz, respalda a postura de flexibilizar medidas, pois na contramão da realidade mundial, no sentido de que o avanço da doença é proporcional à tolerância do convívio social. Alega ainda ser evidente o dano de risco ao resultado útil do processo. Continua o desembargador Gilberto Barbosa, pois o retorno à normalidade, no que respeita às atividades de comércio, levará às ruas do município o volume de pessoas, causa facilitadora do contágio. E ele ainda, no final, né, defere o pedido de efeito suspensivo que era pretendido, não é? Com isso, acaba de forma definitiva o desembargador Gilberto Barbosa com essa celeuma toda que havia, né? Abre, fecha, será que vai dar, será que não vai dar, judicializa, não judicializa, e agora vai ter que esperar uma decisão final. Enquanto isso, vem a notícia de que nós estamos aí, né, com 2 casos confirmados em Ariquemes. É difícil, é muito difícil. A gente que está fora disso, né, e que não é especialista no caso, assumir uma postura, abre ou fecha. O prefeito foi sensível aos apelos de parte da população, não é? É claro que isso se divide, mas enfim, agora com os 2 casos surgidos, eu não sei. Nós estamos esperando ainda para essa noite, vamos aguardar um pronunciamento do prefeito acerca desse assunto. Ficou de trazer para nós o prefeito Tiago Flores, né, que, aliás, se diga um excelente prefeito, né? É uma decisão polêmica, mas não é só ele que está abrindo no Brasil, não. Tem um monte de gente abrindo já no país, mas cada caso é um caso. E olha, o prefeito de Ariquemes, Tiago Flores, falou agora há pouco sobre a decisão da Justiça em fechar o comércio de Ariquemes. Vamos acompanhar. Boa noite aos amigos da SIC News, de maneira especial ao nosso amigo Everton Leone. Pois nós acabamos de receber aqui na Prefeitura, era por volta das 18h30, o oficial de Justiça dando ciência da decisão do desembargador Dr. Gilberto acerca do fechamento das atividades do comércio no nosso município e retomada, então, não do decreto atual, que ele suspendeu seus efeitos, mas a retomada do antigo decreto municipal, aquele que nós editamos aqui há cerca de 15 dias. Como é uma decisão judicial, né, não tem outra opção a fazer senão dar cumprimento a ela. Vivemos num Estado democrático de direito e nós, gestores públicos, nós, cidadãos comuns, estamos sujeitos à força dessa decisão judicial. Então, a partir de agora, já estou movimentando todos os nossos fiscais aqui no nosso município para que a gente consiga avisar os comerciantes que ainda estão abertos para o seu fechamento a partir de amanhã e aqueles outros que, pelo tempo que recebi agora intimação, aqueles que não puderem ser avisados hoje, terão aí as redes sociais da Prefeitura para tomarem ciência, ou se não, amanhã montaremos também uma equipe de fiscais aqui, indo até o comércio para pedir para que os nossos comerciantes, os seus colaboradores permaneçam com as suas atividades fechadas, desde que não sejam atividades essenciais. Não posso deixar de citar aqui, amigos, que nessa decisão do desembargador
ao que tudo consta, ela já havia começado a sua lavra desde a data de ontem, né? Tanto é que em nenhum momento das quase 30 páginas que foram dispensadas para esse julgamento, em nenhum momento é citado os 2 casos que hoje foram confirmados aqui no nosso município de Covid-19. Então, o que leva a crer que, mesmo se nós não tivéssemos aqui em Ariquemes positivado qualquer caso para o Covid-19, mesmo assim, pelo que a gente se depreende do teor da decisão do desembargador, ainda assim ele mandaria retomar o fechamento do comércio, né? E a gente lamenta, por um lado, porque nenhuma das ações feitas no âmbito da Prefeitura de Ariquemes, e foram muitas essas ações, nenhuma delas foram levadas em consideração pelo nobre magistrado, pelo nobre desembargador. Mas, como eu disse, qualquer discordância sobre essa decisão tem um campo próprio para discuti-la, que é o processo judicial. No mais, por hora, o que vamos fazer, como bem obediente que somos, a democracia, que deve sempre prosperar, é atender fielmente o teor dessa decisão, Everton. Então, era isso que eu queria comentar a todos vocês. Boa noite, bom final de semana. Muito bem, Everton Leone, o prefeito que se posicionou justamente pela questão do desemprego no município, né? Correu atrás para que o comércio fosse reaberto, claro, orientando sobre as preocupações, a higienização que era necessária, mas infelizmente tem a lei também, tem uma preocupação ainda maior, que é a disseminação e também o descuido que algumas pessoas poderiam ter nesse período, né? Muito bem, a gente está observando aí o prefeito um pouco chateado, enfim, e a gente entende a posição do prefeito, mas como ele mesmo disse, decisão judicial tem que ser cumprida, não há outra alternativa, né? E, enfim, e aí esperar agora o que vai acontecer daqui para frente. Mas a posição dos prefeitos, de governadores, do próprio presidente é muito difícil, porque para onde vai dar problema. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega.